Jesu Nadum Ye Jin Ye Lom Ye Ye Lo Lo Guru Pema Olá todo mundo, olá a todos, irmãos e irmãs Vajra. Hoje a gente está aqui para falar sobre a prece de 7 linhas. A prece de 7 linhas, por quê? Porque a gente utiliza a prece de 7 linhas como a nossa forma de nos conectarmos com o Guru Rinpoche. Todo mundo na nossa tradição tem uma ligação especial com o Guru Rinpoche. E para nós que estamos nesse caminho que começa com um ondro, existem diferentes formas de você se preparar para a prática do mondro. Como, por exemplo, vamos dizer que eu ouvi dizer, nunca perguntei ao meu professor, Lamat Harting, mas é dito que em alguns lugares em Repcon eles costumavam fazer uma acumulação de 100.000 mantras de Vajrakilaya antes de começarem as suas acumulações de Mundro, como uma forma de remover obstáculos. Em algumas sangas, por exemplo, se fazem 100.000 orações a Tara. Até mesmo no Chandogompa, acho que ainda se faz assim, né? 100.000 de Madromakinkeno. Aqui na nossa comunidade, como vocês estão vendo, isso é muito regional. Na nossa comunidade, o que nós fazemos é uma acumulação de 10.000 repetições da prece de 7 linhas ao Guru Rinpoche. Sim, isso é uma coisa muito, 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 muito importante para a gente. E Lama Sonam Rinpoche vem enfatizando muito a necessidade de se fazer antes da gente efetivamente começar a nossa prática de Mundro, fazer essa acumulação de 10.000 repetições da prece de 7 linhas. Bom, essa prece de 7 linhas que eu acabei de cantar, deixa eu mudar só uma coisinha aqui, pronto. Essa prece de 7 linhas que eu acabei de cantar, ela é a prece mais popular, mais conhecida por todos nós Nyingmapas. Ela foi revelada por um Tertön, ou um revelador de tesouros, chamado Guru Chökyi Wanchuk. E ela, que também foi o revelador de uma terma chamada Guru Samadipa, que é a base para a coleção dos 7 tesouros que nós fazemos aqui em Pema e Shaolin, da essência do CID que nós fazemos aí no Brasil, e Sasson Drill Drup e tantas outras.
formas de Guru Yoga, de Guru Rinpoche, baseado nas três raízes, em particular regra. Ok, tendo feito uma pequena introdução à obra de Guru Chowan, ahn, o Guru Chowan, a história da prece de sete linhas é de que, num determinado mosteiro, seja lá Nalanda, Vikramasila, é claro que eu não me lembro, mas num determinado momento, Guru Rinpoche, um determinado momento nesse mosteiro, havia Nalanda, é isso mesmo, Nalanda. Na Universidade de Nalanda havia uma tradição naquela época na Índia de professores de eruditos hindus ou jainistas entrarem em debate com os budistas. Aquele que vencesse levava o outro e os seus discípulos para a sua religião. Então, numa dessas, um grupo de provavelmente eruditos hindus veio para Nalanda e começaram a debater, e debater assim com muita vontade. E o debate, e não apenas isso, começaram a insultar o Dharma. E os caras eram bons de papo. O que acabou acontecendo foi que os budistas estavam perdendo na sua universidade mais importante. Você pode imaginar se todos os monges de Nalanda se convertem ao hinduísmo, né? Ou jainismo, não sei, a gente não sabe exatamente qual foi. O termo que eles usam em sânscrito é mutekpa, e a gente usa. Não, o termo que eles usam no Tibete é mutekpa. Então não dá para dizer exatamente qual era a corrente. E o pessoal começou a se desesperar. E é nesse momento que um desses eruditos tem um sonho com uma Dakini, né, chamada Jiwa Chok, em que ela dizia o seguinte: vocês não vão conseguir derrubar esses eruditos. Vocês não vão conseguir derrubar esses mutekpas. E só existe um jeito de vocês derrubarem esses mutekpas. Vocês têm que convidar o meu irmão. O nome dele é Dorje Totren Tsal e ele vive no Cemitério Negro. E vocês precisam pedir que ele venha aqui, porque senão eles vão derrubar o budismo de Nalanda. Nalanda vai se transformar num mosteiro deles e vai acabar com o budismo. Aí, é claro, né, no sonho, esse monge fala: mas é tão difícil chegar nesse cemitério. Como é que a gente faz para chegar para convidá-lo? Aí a Dakini diz o seguinte: vocês podem fazer uma grande oferenda no topo do mosteiro, com música, com incenso, com fumaça, e rezar e repetir essa prece, que é a prece de sete linhas. Aí vocês imaginem o que aconteceu. Eles de fato fizeram. Eles de fato fizeram essa repetição e Guru Rinpoche apareceu no mosteiro e começou a debater com esses mutekpas e também liderou os eruditos budistas e
os Mutekpas não conseguiram vencer. Daí o que aconteceu foi uma outra coisa muito engraçada. Ah, Guru Rinpoche, eles começam a fazer magia negra. Magia negra, não é muito bom dizer isso, não. Eles começam a lançar mão de magia. E aí Guru Rinpoche se manifesta como a Dakini face de leão e pronto. Alguns dizem que ele se transformou numa outra forma chamada Sengye Dradok, muito irada, e ele acabou com esses Mutekpas. Então, quando a gente quer invocar o Guru Rinpoche, quando a gente quer fazer com que o Guru Rinpoche se manifeste, a gente usa essa fórmula. Oryin Yugin Nucham Sampema Kiesar Tombolaya Zinjokin Mujunye Pema Junishi Tsutra Kurdu Kandro Mompo Korki Kichi Tsuta Turki Tingelati Shersu Sogoro Pema City Hum. E essa foi a promessa do Guru Rinpoche. Eu vou ler para vocês diretamente da terma de Guru Chowan, que diz o seguinte: homenagem aos Istadevata, aos Idams, às deidades, Idam. Todos aqueles afortunados que das futuras gerações, se vocês procuram refúgio em mim, Udiana. Udiana significa uma região ali entre o Paquistão e o Afeganistão. É onde fica o Vale de Swat. Essa é a região que costumava ser no passado, onde costumava ficar no passado a região de Udiana. Então, Guru Rinpoche, como ele veio de Udiana, ele é chamado de Udiana, né? Do mesmo jeito que a gente chama nortista de Paraíba, a gente chama carioca de o carioca, ou a gente chama gaúcho de o gaúcho. Eles chamavam Guru Rinpoche de o Diana. Então, se você procura refúgio em mim, o Diana, você deve permanecer em um lugar, num lugar secluded, isso não funciona em português, né? Num lugar recluso e dar nascimento ai, a uma tristeza a respeito da impermanência e, e da e de se olhar a existência cíclica, o samsara. Isso é muito importante. Nesse momento em que você der nascimento a essa sensação de tristeza profunda em relação ao sofrimento dos seres do samsara e a olhar a impermanência, nesse momento, Guru Rinpoche diz: se dê totalmente a mim, de corpo, coração e, e alma. Esse alma aqui eu tenho que olhar em tibetano porque parece um pouquinho estranho, né? Entretanto, e mais do que isso, reflita no fato de que todas as fontes de esperança e refúgio estão perfeitamente completas em mim, Diana. O que isso significa? Isso significa que
O corpo de Guru Rinpoche é o Buda. Palavra de Guru Rinpoche é o Dharma. E a mente de Guru Rinpoche, não, melhor dizendo, o corpo de Guru Rinpoche é a Sangha, a sua palavra é o Dharma e a sua mente é o Buda. Quando a gente fala dessa forma, ele é a corporificação das três joias. O corpo de Guru Rinpoche é a corporificação de todos os lamas, sem exceção. A sua fala é a corporificação de todas as tradições mântricas e de todos os idam. E a sua mente é o espaço básico, é a Dakini. Então, Guru Rinpoche é a corporificação das três raízes. E quando a gente fala que o corpo de Guru Rinpoche é uma manifestação Nirmanakaya, que a sua palavra é o Sambhogakaya, e que a mente de Guru Rinpoche, ela nunca se separa do Dharmakaya, ela é Dharmakaya. Então a gente realiza que Guru Rinpoche é a corporificação dos três kayas. E dessa forma, Guru Rinpoche é, sem sombra de dúvida, a corporificação de todas as fontes de refúgio. E o texto continua dizendo: esteja consciente de que eu sou completamente desperto e atento a todas as suas alegrias, tristezas, esperanças. Não tente me agradar com oferendas e elogios. Pois é, Guru Rinpoche não está tentando receber as nossas oferendas ou os nossos elogios. Ele até diz, desista de acumulação, fazer acumulações e ao invés disso, com devoção do corpo, fala em mente, reze, ore essa súplica em 7 linhas. Hum, na fronteira noroeste do país de Udiana, ou Orgyen, no Tibete. E eu já expliquei aonde ficava Udiana, né? Pema Kesar Tombola, sobre o pistilo do coração de uma flor de lótus. Por quê? Como é que Guru Rinpoche nasceu? Guru Rinpoche não nasceu de um ser humano, ou de uma ser humano, melhor dizendo, de uma mulher. A intenção iluminada do coração do Buda Amitabha, diretamente da terra pura de Sukhavati, ou a terra pura da grande bem-aventurança, Buda Amitabha emanou do seu coração um raio de luz vermelha que, na forma da sílaba Hri, Hri, Ha, Ra,
e Ri. E essa sílaba Ri se manifestou em cima de um lótus aberto, no meio do lago Danakosha, no vale de Swat, na terra de Udiana. E foi aí que isso se transforma naquele menino de 8 anos de idade, em um menino de 8 anos de idade. E Guru Chowan aparece e continua. Yantlen Chogyam Ojup Nye, você atingiu todos os mais excelentes, maravilhosas realizações, formas de realização. O que isso significa? Isso significa que Guru Rinpoche, ele atingiu o corpo de arco-íris nessa vida, o que a gente chama de corpo de arco-íris de grande bem-aventurança, ou o corpo que não pode ser destruído. Então, Guru Rinpoche, ele nunca morreu. Pra vocês terem uma ideia, o Buda Shakyamuni, ele, antes de morrer, teria dito, eu nunca encontrei o texto que diz realmente isso, mas ele teria dito que aquele corpo de Buda Shakyamuni não era o corpo ideal para ensinar Tantra. E que ele voltaria no corpo, num corpo apropriado para o ensino do Tantra. Então, 8 anos após a morte de Siddhartha Gautama, o nosso Buda Shakyamuni, Buda Amitabha emana sob uma flor de lótus como Guru Rinpoche, em um corpo que eventualmente se torna o corpo de arco aos 8 anos de idade e hum, e esse corpo eventualmente através da sua prática Guru Rinpoche manifesta o corpo de arco-íris e esse corpo ele está totalmente além de causa e efeito, de modo que Guru Rinpoche simplesmente nunca morreu. Você vê que o Buda Shakyamuni, agora eu não me lembro, olha que vergonha, né? Não me lembro agora se ele nasceu 500 ou 300 antes de Cristo, né? Então, Guru Rinpoche está aí desde aquela época. E havia um rei chamado Indrabhuti, que não tinha um filho. O seu vizir, Krishna alguma coisa, Krishnadara, ele vai ao lago Danakosha e ele vê esse menino de 8 anos sentado sobre um lótus. Ele vai para o rei e diz: Olha, tem um menino lá. E o rei vem com a sua comitiva inteira e praticamente cai de paixão por Guru Rinpoche e o adota como seu filho. E esse é o significado da próxima linha. Pemadune Sheksutrak, conhecido como aquele que nasceu do lótus. Esse passou a ser o nome de Guru Rinpoche. Pema Juni, aquele que nasceu do lótus. Em sânscrito, Padmakara, Guru Padmakara. Mas no Tibete a gente o chama de Guru Rinpoche. Kurdukandro Mampukor, você está circundado de um vasto séquito de Dakas e Dakines. Sim, a palavra Kandro, Ka, Undro,
Pois é. Da forma como eu aprendi, a gente escreve K, que significa céu, e não, dro, que significa viajar pelo céu. Então, como tem um aozinho ali, deixa eu até ver para não passar vergonha, né? É só ter certeza. A cor do K, ndro, tem um AO antes do dro, o som fica K, ndro, né? Mas para ficar mais. Mas você pode dizer cadro, você pode dizer candro, tanto faz. Essa palavra, ela tanto é masculina como feminina. E Lamahat Rinpoche sempre colocou essa na nossa cabeça. Quando a gente fala de Kandro, a gente não está falando somente de Dakinis. A gente está falando de seres masculinos e femininos. Mas é claro, né, que fica bonito, né? Guru Rinpoche cheio de Dakinis ao redor. A gente adora essa imagem. Mas, na verdade, são seres masculinos e femininos. Keki Jetsu Jaju Ki, assim como eu pratico. Assim como eu pratico, seguindo os seus passos, eu oro para que você chegue perto, venha até mim e me dê suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Então, guru significa pesado. Tanto pesado em qualidades como aquele que aceita o peso da liberação de todos os seres. Esse é o significado da palavra guru. Pema é a pronúncia tibetana para Padma, que significa lótus. Siddhi significa realização espiritual. Então, Guru Pema Siddhi Hum significa você que é tão cheio de qualidades. Pema, por favor, me dê as suas realizações, me dê os seus siddhis. Hum. E o texto continua, né, dizendo, recitando isto, recitando dessa forma, suplique de novo e de novo, e produza um senso de saudade que você sente no seu coração, forte, tão forte que traz lágrimas aos seus olhos. E se você ficar subjugado pela fé, se você ficar exacerbado pela fé, solte né? Empurre o ar para fora dos seus pulmões e aí nesse momento permaneça em um estado de claridade, olhando lucidamente e de uma forma aberta e sem distração. Então você recita o Yin Yin no Timzão, ou então você canta, ou você e aí, quando realmente bater ali, bater no coração, quando o teu senso de refúgio no Guru Rinpoche realmente bater, nessa hora você e para, deixa. Deixa, porque essa é a hora da bendição. E essas não são as minhas palavras, são as palavras de Guru Rinpoche. Esteja nesse estado de abertura, de espaço, sem centro, sem borda, sem meio, sem fim.
lúcido, claro, brilhante, infinito e sem distração. E aí você pode começar de novo. Yin, yin, no jamzão. Yin, yin. É. E Guru Rinpoche pergunta o seguinte: há alguma necessidade de que eu diga que eu te protegerei, ó minha criança, ó meu filho, que dessa forma ora a mim? Você te tornará herdeiro dos vitoriosos dos três tempos. A sua mente vai receber o grande empoderamento, a grande iniciação do estado desperto autoexistente. Olha que coisa profunda. A sua contemplação se tornará poderosa e estável. E a sua sabedoria expandirá, se expandirá. E você será maturado pelas bênçãos autogerminadas, bênçãos que não dependem de causa e efeito, bênçãos de um estado desperto que já está dentro de nós, que nós nem percebemos. Olha que coisa linda. Mas não é somente ser linda. Essas palavras não são muito mais do que lindas, elas são profundas. E elas tocam diretamente onde elas têm que tocar. No fato que existe um estado desperto dentro de nós, que não é criado, não é programado, não é artificial, ele já existe. Mas você tem que deixar ele se abrir, você tem que deixar ele se desdobrar. E, como diria Guru Rinpoche, todas as suas ações pelos outros hão de dissolver o sofrimento. E quando você transformar a percepção dos outros, isso há de transformar ao mesmo tempo e você será capaz de realizar atividades iluminadas pelo bem dos outros. Todas as boas qualidades serão aperfeiçoadas dentro de você, dentro da grande realidade do Dharmakaya. Possa o meu filho do coração e os meus filhos do coração e as minhas filhas do coração encontrar esse método supremo. Isso é Guru Rinpoche falando. Esse método supremo de maturação e liberação. E, em particular, em função dessa súplica em 7 linhas, que realiza as minhas bênçãos, essa é a mais profunda. E eu recomendo que você mantenha esse tesouro redescoberto
da minha própria mente em segredo. Opa! Opa, tô falando sobre isso aqui no YouTube. Opa! O significado de manter em segredo, sim, você não vai dividir isso com pessoas que não tenham fé, pessoas que não entendam e que possam potencialmente gerar algum tipo de reatividade. Pessoas que vão dizer, isso aí é coisa de maluco, isso aí tá amarrado, tá repreendido. Você não vai, né? Mantenha isso em segredo. Esse é um sentido. Em segredo dessas pessoas que não estão preparadas e que não têm fé. Mas, em segredo, a palavra san em tibetano é muito mais do que segredo, é mistério. Se eu te digo que o dia tem 24 horas, até você saber que tem 24 horas, isso era um segredo. Agora você sabe porque eu te expliquei. Um mistério não pode ser explicado. Como é que exatamente acontece a concepção? Eu posso trazer aqui um cientista para te explicar a concepção perfeitamente, mas não vai realmente te dizer realmente como é que uma mente se manifesta num corpo humano. Isso é um mistério. Então, a palavra san também significa isso. Alguma coisa que não pode ser explicada porque ela é mistério. Ela está além das palavras. Possa esse tesouro encontrar com alguém inteligente e compassivo como Chuki Wanchuk, que é o Terton, que é aquele que revelou essa, essa terma, né? Essa terma, esse tesouro. Ok, então esse é o ensinamento básico da prece de 7 linhas, como ela foi revelada por Guru Chokyi Wanchuk, ou Chowan, é, por Guru Rinpoche. Essas não são as palavras de Guru Chowan. Isso que eu acabei de ler são as palavras do próprio Guru Rinpoche, do próprio Guru Padmakara, do próprio Guru Pema Juni. Então, vocês estão vendo que esse é um método muito profundo. E é muito mais do que simplesmente deixa eu fazer 10.000 repetições do mantra de Guru Rinpoche para que eu possa começar o meu mandro. Não. Eu quero criar uma relação com o Guru Rinpoche antes de eu começar o meu mandro. Eu quero começar o meu mandro de uma forma muito clara, sentindo a presença de Guru Rinpoche. E o meu professor, Lamat Hart Rinpoche, ele costumava dizer que não que a visualização não seja importante, a visualização é um fator importante. Visualizar Guru Rinpoche é parte do processo, mas não é visualização. Guru Rinpoche não é um holograma que você. Não é um. Guru Rinpoche não é um holograma. Lembra daquela história da princesa Leia no hologramazinho? Por favor, me ajude, Obi-Wan Kenobi. Não é isso. Guru Rinpoche é como se fosse um reflexo do lado de fora da nossa própria natureza búdica que já está aqui. Guru Rinpoche é a manifestação do nosso próprio estado desperto.
que já está desperto. Ele está apenas encoberto. Então, Guru Rinpoche não é uma coisa que aparece, não é um holograma, não é a princesa Leia, ou me ajude Obi-Wan Kenobi. Guru Rinpoche já está aqui, porque ele sempre esteve. Então você invoca Guru Rinpoche no céu à sua frente. É legal se você tem um altar, né, com as oferendas, para acumular mérito. É legal se você tem uma imagem de Guru Rinpoche. Essa aqui é a minha predileta de todos os tempos. É legal se você tem, por exemplo, uma estupa, pode ser essas estupas de cristal cheias de Dutsi. Um texto pode ser, por exemplo, o Chuanzi, a joia, o tesouro da joia do Dharmadatta, né? E você visualiza Guru Rinpoche, você invoca o Guru Rinpoche do fundo do teu coração. Não é que Guru Rinpoche é, vai vir de um lugar distante chamado Zandopauri. O Guru Rinpoche já está aqui, sempre inseparável do nosso próprio estado desperto. Tá, mas para ficar mais fácil, para talvez a gente o invoque de lá, de uma montanha cor de cobre. E aí a gente repete, seja cantando, qualquer melodia. Essa melodia que eu faço é apenas uma melodia. Qualquer melodia. Repetindo. Ou até, quando a coisa fica mais rápida, né? Mas é muito importante, se você for fazer rápido, não pode ser rápido, tão rápido que você não escute as sílabas. Você precisa escutar as sílabas. Orgen, Yugin, Nu, Cham, Sam, Pem, Ma, Ke, Sar, Dom, Bola. Se você fizer tão rápido que você nem mesmo ouve as sílabas, aí não é legal. Aí não é legal. Porque a bênção também está no texto, né? E assim você faz 10.000 repetições. Você não precisa fazer tudo isso em uma semana. Você precisa, sim, sentir as bênçãos de Guru Rinpoche. Você precisa sentir a presença. Você precisa sentir intimidade com o Guru Rinpoche. Isso é muito importante. Essa é a coisa mais importante de todas. A ponto de você ganhar o quê? Confiança. Uma coisa é fé. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente acredita nela. Mas quando a gente sabe, não existe mais fé. Você confia. A gente quer repetir a prece das 7 linhas para que Guru Rinpoche se manifeste e para dentro do nosso coração na forma de confiança. E que para nos momentos de bênção profunda, a gente possa simplesmente parar tudo e ficar nesse estado de luminescência, que eu já descrevi antes, eu não vou repetir, mas vocês entenderam.
Sempre que bater esse momento, para e deixa a tua mente do jeito que ela é, porque essa qualidade desperta, essa qualidade desperta é o que a gente está buscando. Essa qualidade desperta é o Guru Rinpoche, além da forma, que transcende a forma. Bom, tendo dito, é muito importante fazer isso para que o nosso mundo se torne mais do que um exercício, né? Mais do que um exercício físico, mental, espiritual, para que o nosso mundo se torne real, um processo real de conexão com os Budas dos três tempos. Um outro ponto importante que eu ouço muito é pessoas dizendo o seguinte: mas e o meu guru raiz? Quem é o meu guru raiz? Como eu visualizo o meu guru raiz? Olha, até que um guru realmente te dê a transmissão da natureza da mente e que você realmente reconheça a natureza da mente, então não tem um guru raiz. Tem o guru que te dá transmissões, iniciações, ensinamentos, tudo isso. Então, até esse ponto, é interessante que a gente visualize simplesmente o Guru Rinpoche. Simplesmente o Guru Rinpoche. Do jeito aqui que ele está. Segurando o Vajra, segurando uma kapala com um vaso de longa vida, vestido com as três vestes monásticas, com a capa do rei de Zahor, mostrando a sua conexão com o caminho do Bodhisattva e com essa roupa branca aqui debaixo de tudo. Esse colarinho branco representa a roupa branca que está por baixo. Ah, mas o Guru Rinpoche gostava, né, de vestir branco e ir para a Avenida Atlântica no dia 31 de dezembro. Estou brincando. Que representa o caminho Vajrayana, em união com a sua consorte, que é representada por essa Katvanga, e esse báculo tântrico, né? A gente visualiza o Guru Rinpoche dessa forma. Essa é a minha predileta, pelo menos. Essa e a nossa estátua lá em Pema Tsoling, que vocês podem encontrar online muito facilmente. Essas são as formas mais bonitas que eu tenho do Guru Rinpoche, que eu conheço do Guru Rinpoche. E, mas, quando a gente termina a recitação, a gente não precisa é, dissolver o Guru Rinpoche. O Guru Rinpoche, ele sai do céu à nossa frente, né? Ele está lá no céu à nossa frente, e ele vai e ele fica no topo da nossa cabeça. E aonde quer que a gente vá, o Guru Rinpoche vai com a gente. O que a gente quer que a gente faça, o Guru Rinpoche está lá com a gente. Quando a gente come, a gente imagina o Guru Rinpoche na frente da gente e a gente oferece com aquela prece. Tempalame Sanjay Rinpoche, Chopalame Dante Rinpoche, Tempalame Lindu Rinpoche, Chavni Kunchok Sunda Chopabu. A gente pode visualizar o Guru Rinpoche na nossa garganta, recebendo a nossa comida. Quando a gente anda, o Guru Rinpoche está aqui, em cima do nosso ombro direito, de modo que qualquer andar se torna uma circunambulação. E quando a gente vai dormir à noite, o Guru Rinpoche, ele desce até o nosso coração e ele emite luzes nas cores do arco-íris
e o mundo inteiro se dissolve, e todos os fenômenos se dissolvem nas cores do arco-íris. E a gente vai dormir nessa luminescência de arco-íris. Aí de manhã a gente acorda ouvindo os dakas e dakines tocando damarus ou tambores de crânio e tocando sinos e nos despertam. E aí, Guru Rinpoche sai do nosso coração e volta para o alto da nossa cabeça. E aí a gente desenvolve uma relação com o Guru Rinpoche. E a gente se torna um filho espiritual de Guru Rinpoche. E aí Guru Rinpoche está lá, está cá. E aí sim a gente pode começar a fazer o nosso mundo. Tá bom? Vamos dedicar o mérito e a gente vai fazer mais, é, mais vídeos a respeito do mundo. Tem que mexer nessa máquina aqui, né? Noi, Gawande, Nirdunda, Wajam, Mahendra Jorni, Drawachi Chan Malepa, Deye Salain, Kumpare Choi, Sunam, Deye Tamse Zimbani, Tumneni, Perdranam, Banjeshin. Jinganan Jambala Jampaye, Zimbe Zuli, Jawa Jawa Shui, Jambel Bawa Jita, Kimbadan, Kundu Zambo. Yan de Jin de Da Kunji Jetsun de Loi Xin Jawa Jita Tamche Rantu. Pene Rin Lung Ajur Zabai Jen Yedon Yimbo Xin Dan Dun Zhong Ling Kanji Zande Denpa Jinde Pa. Minui Che Dan Jumbe Zeng Yur Ji Jiang Lab Zhu Zong Rin Luan Jie Zang Lin Za Zong Jiang Ba Be Du Yu Yu Song Mang Wa Dang. Men De Zong Ye Lei Shou Hu. Muito obrigado e até a próxima.